Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora à nossa aula de número 2, onde trataremos de gestão democrática, inclusão e formação integral. Lembrando que essa aula ela consta dentro do módulo que trata da proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ok? Vamos lá então? Vamos lá. Falando então de gestão democrática, né, processos e instrumentos de organização coletiva e participativa. Então, o documento, ele destaca a educação escolar como um elemento fundamental para a integração das gerações jovens à sociedade e promovendo, assim, a autonomia e expressão dos valores sociais. E ele estabelece também a premissa de que a gestão democrática ela é vital nesse contexto, né? Bom, tá? É, no documento também são identificados alguns princípios que são essenciais, né, para a gestão democrática na rede municipal de ensino de Florianópolis, como o diálogo, a participação, a solidariedade, a inclusão, e esses princípios eles são fundamentais para criar uma cultura escolar que, por si então, promova a autonomia e a responsabilidade. E o compromisso com a gestão democrática ele é reafirmado em documentos oficiais, como a Proposta Curricular 2008, por exemplo, e o Plano Municipal de Educação de 2009. E esses documentos, eles delineiam, assim, a necessidade de uma escola cidadã e destacam, né, a participação da comunidade nas decisões educacionais. E as diretrizes curriculares lá de 2015, elas estabelecem a gestão político-pedagógica democrática como uma concepção fundante. E destaca-se lá também a importância do projeto de gestão, do regimento escolar e do projeto político-pedagógico, como instrumentos que consolidam o princípio democrático, né? Inclusive, falando em projeto político-pedagógico, ele é destacado como o principal instrumento para se instaurar a gestão democrática, promovendo, né, reflexões coletivas e estabelecendo projetos que atendam aos objetivos da comunidade escolar. Ele é enfatizado como um documento dinâmico, né, que reflete as mudanças necessárias no cenário educacional. E o regimento escolar, ele é apresentado como um documento normativo, que formaliza as relações no processo educativo, fundamentado no PPP, né, e na legislação vigente. E a sua construção, ela envolve a participação efetiva de todos os segmentos da instituição. O plano de gestão, né, por sua vez, então, ele é indicado como um documento que, juntamente com o PPP, ele orienta as metas para uma determinada gestão. E a autonomia das unidades escolares ela é considerada, desde, claro, que seja em conformidade com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e a legislação vigente, né? Quanto ao envolvimento da comunidade, as eleições para diretores e a elaboração de documentos como o PPP, como o regimento escolar e o plano de gestão, eles são mencionados como ações institucionalizadas, né? E ações, então, que refletem o compromisso da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis com a gestão democrática, garantindo, assim, a participação da comunidade escolar, né? E os especialistas, eles desempenham um papel crucial como articuladores para operacionalizar processos que viabilizem, né, então, a gestão democrática. E eles facilitam a elaboração do PPP, garantindo a sua convergência com a realidade local e as políticas públicas educacionais. Falando um pouquinho da evolução histórica, então, da gestão democrática, destaca-se o período de 93 a 96 como um marco em que a rede municipal de ensino de Florianópolis antecipou discussões sobre a importância do PPP. Especialistas eles desempenharam um papel fundamental nesse contexto, organizando o coletivo de profissionais
nas unidades escolares. Nesse momento também tem-se o reconhecimento da educação infantil como uma etapa fundamental desde 1996, né? Ressaltando-se lá a importância do PPP nesse contexto específico e ampliando a compreensão da gestão democrática para todas as etapas da educação básica. Algumas resoluções, como a número 3 de 2009, elas detalham a estruturação do PPP, do regimento escolar, né? E a importância do envolvimento da comunidade. Orientações subsequentes, né, como a 1 de 2010, elas contribuem para a implementação efetiva desses documentos. E o PPP, ele é visto como central na democratização e formação plena, né, pois ele estabelece a singularidade de cada unidade educativa. E as suas diretrizes, elas alinham-se com princípios amplos, como a igualdade de condições, a inclusão, a educação integral e a participação cidadã. Para essa temática, ainda nós trazemos aqui alguns desafios e considerações finais. Ou seja, a gestão democrática, ela é apresentada como desafiadora, requerendo, sim, né, a superação da fragmentação, propostas educativas alinhadas à comunidade, metodologias dinâmicas e um ambiente que valorize as diferenças, né, para promover a cidadania. E a avaliação constante ela é destacada como essencial para orientar as mudanças necessárias. Partindo então da gestão democrática, vamos falar um pouquinho sobre a inclusão escolar, né? Dentro desse tópico, inclusão escolar e as diferenças na escola. Nós começamos falando a respeito do movimento de inclusão escolar, onde o documento ele destaca a importância do movimento de inclusão escolar como uma garantia do direito à educação para todos os estudantes, sem exceções. Ele propõe uma abordagem que reconhece e valoriza a diversidade, desafiando assim os modelos tradicionais e homogeneizadores, né, da organização curricular. O direito à diferença na igualdade de direitos, então ele enfatiza a necessidade, né, o documento de reconhecer o direito à diferença de forma ampla, evitando assim categorizações que estigmatizam os estudantes, como aqueles com deficiência ou comportamentos diferentes. E ele destaca a luta contra as discriminações e preconceitos, ressaltando, né, a importância de políticas curriculares inclusivas. Mas há uma complexidade aqui, né, dessa diferença na educação escolar, na inclusão escolar, perdão. Pois o documento ele aborda a perspectiva de que a diferença ela é uma característica comum a todos os estudantes, envolvendo fatores complexos, né, como né, subjetividades dinâmicas, né, e ele rejeita a visão de categorias isoladas, então como raça, gênero, sexualidade, deficiência, como determinantes únicos, né, da identidade dos estudantes. E quais são os desafios, então, na abordagem dessas diferenças, né? O documento ele questiona como lidar com as diferenças, né? Como o comportamento humano, a sexualidade, a raça, os estilos de aprendizagem, né? Escolas que tradicionalmente elas homogeneizam, né, os estudantes. E o documento ele propõe uma reorganização da escola para reconhecer e acolher diferentes estilos de aprendizagem, né? Orientações culturais e também modos de vida, né? Para isso é preciso repensar o currículo e a organização escolar, né? O documento, nesse ponto, ele destaca a necessidade de se repensar o currículo, a organização dos tempos e os espaços de aprendizagem e a abordagem pedagógica e as relações entre os sujeitos, né? Pois ele salienta que uma escola inclusiva, ela deve ir além da padronização e buscar acomodar diferentes formas de aprendizagem. E para os professores, então, quais são os desafios nessa educação inclusiva, né? O documento ele aborda o sentimento de despreparo dos professores para lidar com as diferenças na sala de aula, atribuindo isso à organização do ensino e à compreensão sobre a deficiência, né? Ele reforça a importância de estabelecer o papel da educação especial e promover uma formação centrada em novos princípios educacionais. Qual é o papel da educação especial, então? O documento ele nos esclarece o papel da educação especial
destacando que não busca destituir os professores do ensino regular das suas responsabilidades, mas ele enfatiza que a educação especial ela deve promover recursos e condições de acessibilidade, não fixando identidades baseadas em categorizações, né? E a importância, então, da vivência cooperativa e solidária, que é o que ele nos traz, né? Pois o documento destaca a importância da vivência cooperativa, né, e solidária entre os estudantes e professores como reconhecimento das potencialidades individuais, né? Da superação de preconceitos e da compreensão da singularidade de cada sujeito que está em constante transformação. E quais são os desafios, então, na formação de professores, né, no processo de formação docente? O documento ele argumenta que a formação de professores ela deve focar nas diferenças na escola, evitando a tematização de estudantes como diferente e buscando promover o acesso a novos conhecimentos, considerando os diferentes percursos, né, interesses e habilidades dos estudantes. E quais são os fundamentos, então, para essa educação inclusiva? O documento ele propõe que a igualdade na capacidade de aprender seja o ponto de partida, e as diferenças de aprendizagem sejam o ponto de chegada, né? Ele argumenta que ambos eles constituem os fundamentos que devem orientar a formação dos professores na educação básica, destacando a necessidade de focar nas possibilidades de conhecimento e de aprendizagem, né? Qual é o processo, então, transformador da escola, né, e da formação de professores? O documento, né, a proposta, ela nos sugere que a discussão sobre a educação inclusiva e a diferença na escola é fundamental para iniciar o processo de transformação escolar. Ele destaca a importância de reorganizar a formação com base em novos paradigmas, considerando a diversidade como inerente ao ser humano. E as práticas pedagógicas, então, dentro de um currículo aberto, né? A proposta, ela nos reforça a necessidade de práticas pedagógicas que permitam diferentes formas de envolvimento no processo educacional, promovendo um currículo aberto, né, a diferentes formas de comunicação, de percepção, compreensão, expressão, significação e, claro, a participação dos estudantes. Okay? Em relação a essa temática, encerramos por aqui e vamos falar então de um último tema para fechar essa aula, que é a formação integral, né? Base, então, da construção da proposta curricular. Tá? E o documento ele começa nos trazendo, então, a educação integral como um fundamento, ou seja, a educação integral ela é alicerçada como o cerne do processo educativo em Florianópolis. Isso implica né, em criar condições para que os estudantes eles adquiram valores que permitam a produção do conhecimento e o desenvolvimento de diversas dimensões, incluindo o domínio de métodos, técnicas, né, e a compreensão da sua realidade histórica. E onde entra a escola, então, na formação integral? Né? A escola, ela desempenha um papel crucial na formação e exercício da cidadania, sendo um espaço, assim, vital para a qualificação da inserção e a participação na vida social. Além disso, destaca-se como uma possibilidade singular de inclusão social, democratizando o conhecimento e tratando de maneira acolhedora e ressignificadora os segmentos que, historicamente, foram excluídos. Né? E a organização curricular, então, para essa formação integral? A formação integral dos estudantes, ela demanda uma abordagem curricular que reflita, né, sobre as relações na comunidade escolar, nos diversos espaços sociais dos estudantes e na exploração de recursos pedagógicos. Né? Essa formação, ela ocorre ao longo do percurso formativo, exigindo, assim, a continuidade e a consideração de objetivos, conteúdos, metodologias e avaliações. E quais são os desafios, né, nesse processo? E quais são as mudanças necessárias, então, no modelo que temos hoje? Então, os desafios eles incluem superar a fragmentação do conhecimento, né, redefinir tempos e espaços escolares e compreender que a educação básica, né, é um projeto coletivo. E a reorganização ela deve considerar as especificidades de cada contexto, né, das condições de vida
e as experiências dos sujeitos. E o currículo, então, como fica nessa história, né? O currículo ele deve ser flexível, indo além dos componentes curriculares tradicionais e promovendo a transversalidade do conhecimento em diferentes espaços. As parcerias com a comunidade, com a família, né, com instituições locais, elas são essenciais para enriquecer as oportunidades de aprendizagem. E como fica a educação em tempo integral, então? Políticas públicas, né, como o programa Mais Educação, eles buscam estender o tempo de permanência dos estudantes na escola, visto como uma maneira de garantir a formação humana integral. E o Plano Nacional de Educação, ele estabelece metas, né, para essa ampliação. E os desafios, então, para essa implementação? A implementação bem-sucedida da educação em tempo integral, ela requer investimentos substanciais em infraestrutura, equipamentos, materiais e uma formação contínua de profissionais. E os sistemas de ensino, eles devem ampliar recursos físicos e humanos para atender às metas estabelecidas. E as experiências em Florianópolis, então? Né? Desde 2008, a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis ela tem desenvolvido ações para ampliar o tempo de permanência na escola, incluindo projetos como TOPAS, né, o apoio pedagógico, educação complementar, né, e entre outras, né. E essas iniciativas, elas buscam oferecer oportunidades diversificadas de aprendizagem. E o compromisso, então, da rede municipal? O compromisso da rede municipal de ensino fundamental é expresso, né, nas diretrizes curriculares 2015, é oferecer um serviço educacional público de qualidade social, consolidando a educação integral. Né? Isso inclui a ampliação da jornada dos estudos, qualificação do currículo escolar e o fortalecimento do reconhecimento dos estudantes como um sujeito de direito. Né? E, encerrando então aqui, o documento, ele nos enfatiza a importância das relações de confiança entre as pessoas e os setores envolvidos no processo educativo. Ressalta, né, o compromisso em promover o acesso, a ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos escolares, inserindo-os nas práticas sociais e fomentando, né, atitudes e valores democráticos. Bom, gente, por aqui nós encerramos essa nossa aula de número 2, né? Já informando que na aula de número 3, nós trataremos das tecnologias, falaremos sobre formação continuada e avaliação. Então, um forte abraço e até a próxima aula.